Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa, professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Nesse bloco aqui, a gente vai juntar ideias do que a gente já tinha visto anteriormente. A gente vai trabalhar com a divisão que acontece ao mesmo tempo, de forma direta a alguns valores e de forma inversa a outros. Não tem nem teoria não, tá? Porque a teoria depende basicamente do que a gente já tinha visto aí anteriormente, então já vou partir direto com vocês para os exemplos, para a situação prática mesmo. Então tá aqui, olha, dividir o número 981 em partes que são diretamente proporcionais a 2, 6 e 3, mas ao mesmo tempo inversamente proporcionais a 5, 9 e 4. Bem, o que a gente já deixou indicado como uma regra geral? Sempre que for para dividir de forma diretamente proporcional, a gente pega e faz o quê? A gente multiplica pela constante k, beleza? E sempre que for para trabalhar com uma divisão de forma inversamente proporcional, a gente divide. Então, olha, eu tenho que dividir a constante k. Então, a gente pode seguir nessa linha. Como assim, Brunão? Deixando indicado, olha, eu quero dividir aqui em 3 partes, certo? 2, 6 e 3, 5, 9 e 4. E olha, inclusive, um detalhe, né, que passa aqui, que pra gente às vezes é natural, mas que pra vocês é como que é? Peraí. É pra dividir o quê? Em 3 partes? Não, professor, peraí. É pra dividir em 6 partes, olha, porque é diretamente a 2, 6 e 3 e inversamente a 5, 9 e 4. Não, então vamos organizar as ideias já de uma vez. Não é pra dividir em 6 partes, não. Você vai ter que encontrar pra mim 3 respostas, certo? Você vai pegar o 981 e vai dividir esse 981 em 3 fatias. Só que uma fatia tem que ser um número que vai ser diretamente proporcional a 2, mas ao mesmo tempo inversamente proporcional a 5. Então aqui, por isso que a jogada vai ser dupla, tá vendo? Olha, aquele diretamente a 2 e inversamente a 5 não gera 2 fatias, gera um resultado, ok? Então eu quero dividir o 981 em 3 partes, só que atendendo essa característica, diretamente a um e inversamente a outro. Então eu posso deixar indicada cada uma dessas minhas 3 partes assim, olha, x, y e z. O que é diretamente, a gente multiplica. Então, se o primeiro número tem que ser diretamente proporcional a 2, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por k. Se o segundo número tem que ser diretamente proporcional a 6, eu vou escrevê-lo como se fosse 6 vezes k. E se o terceiro número for diretamente proporcional a 3, ele tem que ser escrito como 3 vezes k. Está aqui, ok? 2k, 6k e 3k. Só que ao mesmo tempo, tem que ser de forma inversamente proporcional a 5. Aí onde que muitos de vocês erram? Porque aí trazem a resolução assim, olha aí professor, depois eu chamei de A, B e C, e aí eu coloquei, como tem que ser inversamente proporcional a 5, eu coloquei k sobre 5, k sobre 9, k sobre 4. Não, você vai ter que trazer isso tudo ao mesmo tempo. Então só lembrando, essa é só a primeira solução. Porque aí você vai falar assim, professor, não tem como fugir dessa história aqui do k sobre 5? Tem, a gente vai conseguir aqui também fugir dessa fração, certo? Mas vamos organizar as ideias. Então, trazendo essa ideia de dividir a constante, isso tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, gente. Então vocês vão colocar para mim assim, olha, como 2k sobre 5, como 6k sobre 9, como 3k sobre 4. Olha, analisem o que vocês estão enxergando aqui, gente. Quando eu jogo essa expressão para vocês, olha, x é igual a 2 vezes k sobre 5, entenda, existe uma relação direta do x com esse número. Olha, eles estão na mesma linha. Tá vendo aqui? Olha, a gente diz então que nesse caso existe uma relação o quê? Direta desse número com esse. E uma relação inversa, olha, do x com o 5. Ok? Então aqui o que eu estou querendo te dizer, quando a gente fala que a relação é inversa, é o seguinte, que quanto maior for esse x, menor, né, se eu trabalhar com uma situação em que eu diminua isso que está aqui, esse x que está aqui, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo maior, eles vão em sentidos contrários, ok? Muito bem. Ali, no y, o que eu consigo fazer? 6 vezes k sobre 9, eu vou simplificar, né? Vou trabalhar aqui como se fosse 2 sobre 3. Pode fazer isso? Claro que pode, sem problema nenhum. Então, o meu y está reescrito aqui, olha, como 2k sobre 3. E agora? Bom, seguindo por essa linha de raciocínio, caso tenha sido a sua linha de raciocínio, a gente soma isso tudo igual a 981. Mas conseguiu perceber então qual é a jogada?
do ao mesmo tempo? O ao mesmo tempo pede para que você coloque o que é diretamente multiplicando K e o que foi inversamente ao mesmo tempo lá embaixo, dividindo. Professor, oi. E se eu falar que eu tenho um número que é diretamente proporcional a 2, diretamente proporcional a 7 e que esse número é inversamente proporcional a 5? Eu posso criar um número desse? Claro que pode. Você quer um número, vamos chamar aqui de um número x, ok? Se ele é diretamente proporcional a 2, é porque esse 2 vai estar multiplicando a constante k. Ah, mas aí ele é diretamente proporcional a 7. De novo, multiplicando a constante k. O 7 também multiplicando a constante k. E é inversamente a quanto? É inversamente a 5. Então está aqui, essa seria a expressão para um número que fosse diretamente proporcional a 2 e a 7 e inversamente proporcional a 5, ok? Vamos lá, soma isso tudo aí para mim. 2k sobre 5, eu vou somar com 2k sobre 3, que eu vou somar com 3k sobre 4. Então fica, ó, 2k sobre 5, mais 2k sobre 3, mais 3k sobre 4. Tudo isso aqui eu vou igualar ao 981, ok? Busque aí um denominador comum para o 5, para o 3 e para o 4. Faz de cabeça? Sim. Não fez? Divide. 5, 3 e 4. Divide por 2, 5 por 2 não dá, 3 por 2 não dá, 4 por 2 dá 2. Divide por 2, 5 por 2 não dá, 3 por 2 não dá, 2 por 2 dá 1. Divide por 3, 5 por 3 não dá, 3 por 3 dá 1, baixo 1. Divide por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 5, 60. Esse é o menor múltiplo comum entre 5, 3 e 4. Pegue o 60 e divida por 5. 60 dividido por 5 dá 12. 12, se eu for multiplicar por 2k, vai ter que dar 12k. Pegue o 60 e divida por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2k vai ter que dar 40k. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3k vai ter que dar 15k. E aí tudo isso aqui igual a 981, ok? Soma isso tudo, que aí eu optei então por deixar o 981 ali no segundo membro. Então não quis dividir o 60 por 1 e multiplicar pelo 981. Então nesse caso o 60 permanece aqui na minha conta, já que o 60 ainda não é um denominador comum para toda a minha equação. 12, se eu for somar com 40, vai ter que dar 52, e aí 52, se eu for somar com 15, eu acabo chegando em 67. Passo a ter 67k sobre 60, que é igual a 981. Apesar de não ser uma regra, na maioria das vezes a gente consegue, só ver se eu fiz alguma continha errada aqui. 60 por 5 deu 12, 12, fiz uma continha errada aqui, porque aí eu já estou vendo justamente isso. Eu vou corrigir aqui de uma vez, tá bom? Porque do jeito que eu fiz aqui, apareceu um 67, aí eu fui ver que o 981 a gente não conseguia simplificar ali com aquele 67. Então, bora corrigir. Foi aqui, ó. 60 por 5 dá 12. 12 vezes 2 dá 24, tá bom? Então, eu vou ficar com 24k mais 40k mais 15. Que aí o 60 por 3 dá 20, 20 vezes 2 vai dar 40, 60 por 4 dá 15, 15 vezes 3 vai ter que dar 15, ok? 15, desculpa, 60 por 4... E aqui também, né? Aqui eu tô viajando, ó. E, Brunão, deu bug aí, ó. 60 por 4 dá 15, 15 vezes 3, gente, dá 45, ok? Então não me leve a sério. 60 por 5, 12, 12 vezes 2, 24, 60 por 3 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, 60 por 4 dá 15, 15 vezes 3 tem que dar 45. Então, organizando a casa aqui, some com isso aqui, a gente fica com 24 mais 40 mais 45, que vai acabar dando 109k. Pronto, agora sim, tá tudo lindo, ó. 109k dividido por 60 tem que ser igual a 981. E aí vocês vão perceber que a gente vai conseguir simplificar aqui, olha, o 109 com o 981, tá bom? Dá para dividir pelo próprio 109. 109 por 109 vai dar 1, 981 por 109 vai ter que dar 9. Daí, então, o meu K teria que ser 60 vezes 9. Cuidado para você não querer simplificar ali o 60 com 9. Eu sei que o 60 e o 9 são divisíveis por 3, só que você não pode simplificá-los entre si, porque o 60 e o 9 estão em lados diferentes. Então aqui não vale, eles estão em lados indiferentes e em posições diferentes, ok? 60 vezes 9, 540. Quando eu falo posições diferentes é porque está um em cima e outro embaixo, então a gente não pode simplificar, ok? Muito bem, tendo esse K igual a 540, agora o mundo... a gente ganha aqui no exercício, né? Porque o x, deixa eu só apagar aqui, o x ele era 2k sobre 5,
O y, ele é 2k sobre 3, e o z acaba sendo 3k sobre 4. Tá aqui, ó. Se o meu k vale 540, o meu x seria 2 vezes 540 dividido por 5. O meu y seria 2 vezes 540 dividido por 3. O meu z seria 3 vezes 540 sobre 4. Perfeito? 540 sobre 5. A gente pode simplificar. 540 por 5 vai ter que dar 108. E aí 2 vezes 108 vai ter que dar 216. 540 sobre 3 vai ter que dar 180. 2 vezes 180 vai ter que dar 360. E 540, se a gente for simplificar aqui por 4, a gente acaba chegando em 135. E aí o 3, se eu for multiplicar por 135, eu acabo chegando aqui num total de 405. Perfeito? São simplificações possíveis aí. 216, 360, 405. São as três partes aí, sendo que essa que está aqui é diretamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 5. Essa que está aqui diretamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 3. 405 diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 4. Somando isso tudo, 216 com 360 com 405, se você somar, você vai ver que vai dar os mesmos 981 que a gente tinha lá do início, tá bom? Esse é um caminho. Dava para fazer de outra forma? Sim. Vamos lá? Olha só. Eu quero que o 981 seja diretamente proporcional a 2, 6 e 3. 2, 6 e 3. E seja inversamente proporcional a 5, 9 e 4. 5, 9 e 4. Você está lembrado, no bloco que nós vimos aí, da divisão de forma inversamente proporcional, que eu falei que a gente pode chegar e fazer o seguinte, o número que é inversamente proporcional a 5, esconda o 5, multiplique os outros entre si. Então a gente pode juntar isso aqui também. A primeira parte, vejam, a primeira parte ela tem que ser diretamente proporcional a quem? Tem que ser diretamente proporcional a 2, então a gente mantém esse 2. Só que aí ela tem que ser inversamente proporcional a 5. O que você faz? Esquece o 5 e pega os outros. Então você multiplica 9 vezes 4. Certo? A segunda parte, ela é diretamente proporcional a 6. Então o que é diretamente, você já vai manter. Então se ela é diretamente proporcional a 6, vai ficar aqui, olha, 6 vezes. Só que aí como ela tem que ser inversamente proporcional a 9, esqueça o 9 e multiplique os outros. Então fica 6 vezes 5 vezes 4. Terceira parte, que é a z. Ela tem que ser diretamente proporcional a quanto? Tem que ser diretamente proporcional a 3. Então está aqui, olha, 3 vezes. Então aí o que você faz? Esconde aqui, olha, esse 4 e multiplica o 5 e o 9 entre si. Então fica 3 vezes 5 vezes 9. Então está aqui com a manha? Pode fazer. Perfeito? Ficou claro? Repassando, hein? O que é diretamente proporcional a 2 eu mantenho. E tem que ser inversamente proporcional a 5, esquece o 5, multiplica o 9 e o 4. Tem que ser diretamente proporcional a 6, coloquei o 6 inversamente a 9, então esquece o 9 e multiplica os outros, 5 vezes 4. E assim a gente segue. Tem que ser diretamente proporcional a 3, repete o 3. Agora, o inversamente proporcional a 4, você esquece o 4 e multiplica os outros entre si, multiplica o 5 e o 9. Bom, aí você pode, claro, já multiplicar esses números aqui, né? 2 vezes 9 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 5 vezes 9, ou pode fazer a simplificação. Vamos só lembrar o seguinte, as simplificações, nesse caso, elas não podem ser feitas em linha. Então, só para reforçar e não deixar dúvida, você não pode simplificar aqui, por exemplo, olha, 1, 2 com 4, certo? Você tem que fazer simplificações entre os números e tem que envolver todos os números. Professor, eu posso chegar e cortar aqui só esse 4 com esse 4? Não, você tem que necessariamente envolver o terceiro, um dos fatores ali do terceiro número numa simplificação também. Então não adianta querer cancelar só o 4 com 4. Por quê? Porque aqui, olha, não ia ter um cara que eu pudesse simplificar que tivesse a ver também com o 4 na terceira.
Então, o que eu posso fazer aqui que eu estou observando, por exemplo, olha, um caminho, tá bom? Eu posso simplificar, por exemplo, olha, esse 9, esse 6 e esse 9. Por quê? Porque os três fatores ali, nos três números, são divisíveis por 3, certo? Então eu posso colocar, olha, 9 por 3 deu 3, 6 por 3 deu 2, e o 9 por 3 aqui, ó, deu 3. Ok? Tem mais alguma simplificação que a gente consiga fazer? 2, 4, acaba que não vai ter mais, né? Também eu quis simplificar, não. Então paramos por aqui, perfeito? De que dava para fazer desse jeito aqui com simplificação, já paramos por aqui. Ia ficar com isso daqui então, ó. 2 vezes 3 que vai dar 6, aí isso tudo aqui com o K, né? Só para constar, tudo isso aqui multiplicando o K. Então a gente vai ficar com 2 vezes 3 que vai dar 6, 6 vezes 4 que vai ter que dar 24K. Depois, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4 vai ter que dar 40K. E 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3 vai ter que dar 45, 45K. Vocês se lembram que eu já falei sobre isso em blocos anteriores. O que a gente às vezes olha para isso aqui e fala assim, caraca, isso aqui é uma saída mágica para mim, Brunão. Eu ganhei meu mundo com isso aqui. Eu fico feliz com isso, tá bom? Se você conseguir olhar para isso aqui, e se isso aqui de alguma forma te ajudar, tá ótimo, é nesse ponto que a gente precisa. Só que, é o que eu falo, esse processo aqui de você, por exemplo, simplifica daqui, simplifica dali, é como se fosse esse caminho mais robotizado aqui das frações. Tanto que, gente, olha, não foi coincidência. Olha os valores que eu cheguei aqui no final, olha, eu estou aqui com 24, estou com 40, estou com 45, ó. Não foi coincidência, tá vendo aqui, ó, acaba que até do jeito que eu fiz eu cheguei neles. Só que enxergando de uma outra forma que talvez, professor, mas assim, para mim ficou mais claro. Então pronto. 24 com 40 vai dar 64. 64, se você somar com 45, a gente acaba chegando no total de 109. Então tá aqui, olha, 109K, eu acabaria deixando igual a 981. Daí então meu K seria 981 dividido por 109. E assim, o meu K tinha que ser igual a 9. Fechou. Com K igual a 9, 24 vezes 9, 40 vezes 9, 45 vezes 9. 24 vezes 9, 216. 40 vezes 9, 360. 45 vezes 9, 405. Ok? Exatamente do jeito que a gente tinha deixado indicado aqui na resolução anterior. 216, 360 e 405, os mesmos valores. Ok? Professor, achei que essa solução aqui, ó, ela ficou um pouquinho mais limpa para mim. Ótimo, também, né? Se a gente for olhar aqui, ó, os cálculos que a gente faz nessa daqui e o que a gente fez na outra, realmente esse daqui vai deixando a coisa um pouquinho mais suave. Mas é entender aí as artimanhas, né? Ter noção de que dá para fazer assim e, como eu sempre falo, saber que dava para fazer assim também. Vamos lá. Dá uma olhadinha no último exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Isso aqui é até questão de prova também, da Fundação Carlos Chagas, já aplicado aí há um tempinho bom, mas questão boa, né? O bom da matemática é que nesse sentido, a questão, como um raciocínio matemático, continua válido ainda. Então tá lá, olha. 2 analistas judiciários devem emitir pareceres sobre 66 pedidos de desarquivamento de processos. Eles decidiram dividir os pedidos entre si em quantidades que são, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais às suas respectivas idades e inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal Regional do Trabalho. Se um deles tem 32 anos e trabalha há 4 anos no tribunal, enquanto que o outro tem 48 anos e lá trabalha há 16 anos, o número de pareceres que o mais jovem deverá receber e aí vem aqui então as alternativas, ok? Muito bem. Bom, o que eu tenho aqui então? São 2 analistas. E aí eu tenho um que, aliás, aí que o enunciado deixa claro, olha, a gente vai ter que dividir ao mesmo tempo, de forma diretamente proporcional à idade e inversamente proporcional ao tempo de serviço. Então, ó, deixa anotado aqui, diretamente à idade e inversamente ao tempo de serviço.
ok? Então aqui o negócio é o seguinte. O funcionário, vou chamar um aqui de A e outro de B, tá bom? O funcionário A, ele tem 32 anos de idade. E aí, de acordo com o enunciado, ele trabalha no tribunal há 4 anos, ok? 32 anos de idade, 4 anos de serviço. Ok. E o funcionário B? O funcionário B tem 48 anos. Então, 48 anos de idade. E tem 16 anos de serviço. 16 anos de serviço. Vou escrever aqui uma expressão para o A. Usando aquele esquema do o que é diretamente, multiplica. O que é inversamente, divide. Perfeito? Então, ó, para o A, o que é diretamente? É diretamente proporcional à idade. Qual que é a idade do A? O A tem 32 anos. Então, a expressão do A ficaria escrita como 32 vezes K. O inversamente é aquilo que é, no caso aqui, é o tempo de serviço. Qual que é o tempo de serviço dele? O tempo de serviço dele é 4. Ok? Já para o funcionário B, qual que é a expressão dele? O que é o diretamente? Diretamente é a idade. Então, é o 48. 48 vezes K. E o que é o inversamente? O inversamente é o tempo de serviço. O que é o inversamente eu coloco embaixo. Só que tudo ao mesmo tempo, tá vendo? Sem separar. Não é para colocar uma hora, eu coloquei 32K, K sobre 4, 48K, K sobre 16. Não é para você separar isso em 4 parcelas, porque é como se você estivesse dividindo aqueles 66 pedidos para 4 pessoas. E não é o caso, são 2 pessoas só. Então, o 32 tem que estar atrelado ao K multiplicando, mas ao mesmo tempo sendo dividido por 4, ok? E aí, gente, olha por que eu estou falando que é importante vocês saberem jogar o jogo, não é? Brunão, esse negócio ó, de quando é inversamente pegar a constante e dividir, eu não curto isso não. Mas, cara, olha que presente aqui essa resolução. Olha que molezinha que ela ficou, porque aqui nesse caso, o 32, por exemplo, ó, ele é divisível por 4. E o 48 é divisível por 16. Então, valeu muito a pena eu saber que quando a divisão é inversamente proporcional, que eu posso usar a estratégia de dividir a constante K. Aqui foi bem cômodo, olha. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, ó, o meu A é igual a 8K e o meu B igual a 3K. Fechou tudo bonitinho, ó. Quantos pedidos de desarquivamento de processo tem que ser dividido? 66. Então, acabou, ó. A resposta, 8K mais 3K igual a 66. 11K igual a 66. Daí, o meu K vai ter que ser o quê? 66 dividido por 11. O K tem que ser igual a quanto? O K tem que ser igual a 6, perfeito? Já que o K é igual a 6, você poderia partir para o abraço aqui no finalzinho. Olha, ele quer saber quanto que o mais velho recebeu, quanto que o mais jovem vai ter que emitir. O mais jovem, gente, é o A, certo? Porque aí tem um com 32 e um com 48, o mais jovem vai ser o A. Então, vou deixar indicado aqui, ó. O mais jovem, a resposta está aqui. Mais jovem é o A, e aí o A é o que recebeu 8K. Daí, então, o meu A teria que ser 8 vezes 6. O meu A tem que ser igual a 48, ok? No caso aqui, então, o A foi o funcionário A ia ter recebido 48 pedidos e o B, 3 vezes 6, 18, para poder fechar lá nos 66. Gabarito correto para essa que está aqui, então, foi a letra E, tá bom? Agora, Brunão, oi. E se eu não tivesse usado aqui essa história? Tá, se você não tivesse usado a história de passar constante dividindo, a gente chega lá também, certo? Outra opção. O negócio é o seguinte, o que é o meu A? Se eu quiser, eu posso trocar. Olha, o meu A, ele tem que receber de forma diretamente proporcional a 32. Então, a gente tem que dividir de forma diretamente proporcional a 32
e 48, certo? Que são as idades. E ao mesmo tempo eu tenho que dividir de forma inversamente proporcional a 4 e a 16. Está aqui. Então, qual seria uma outra opção? Meu funcionário A, ó, o que é diretamente proporcional, eu coloco multiplicando. Então está aqui, 32. Só que aí tem que ser inversamente proporcional a 4, que aí eu estou optando por inverter. Então, ó, você esquece o 4 e busca o 16. Só que faz isso tudo multiplicando. Então, aí você passa a ter 32 vezes 16 vezes K. E o B? O B recebe de forma diretamente proporcional a 48. Ok. Então, ele recebe multiplicando aqui o 48. Diretamente multiplica. E ele tinha que receber de forma inversamente proporcional a 16. Então, tira o 16 e multiplica por quanto? Por 4. Está aqui. Aí é o tipo da situação que, Abraão, pô, eu não quero simplificar. Aí ficou ruim essa saída. Tem hora que ela é legal, tá vendo? Mas se aqui, por exemplo, você não está querendo simplificar, pô, ficou ruim demais esse negócio. Porque aí 32 vezes 16, o 32 vezes 16 ia dar 512. Você fica com isso aqui, ó, 512K. 48 vezes 4, 192K. Aí você tem que somar isso tudo que tá aqui para igualar 66. Você aumentou os valores aqui, sendo que, ó, tá vendo? Por uma saída como essa que está aqui dividindo a constante K, olha como que ela ficou redondinha. Agora aqui não, Bruno, pô, você está falando que eu não vou simplificar? Não, mas eu quero simplificar. Ótimo, então aí se a gente simplifica, já fica mais bonito mesmo. Ó. Por quê? O que eu posso fazer aqui em termos de simplificação? Esse 16 eu posso simplificar com 4, concordam? 16 por 4 vai ter que dar 4, 4 por 4 vai ter que dar 1. O 32 e o 48. O 32 e o 48 eu já posso simplificar por 16. 32 por 16 vai ter que dar 2. E o 48 por 16 vai ter que dar 3. Aí eu passo a ficar com isso aqui, ó. 6K. Ó, isso aqui então virou 6K. E esse aqui de baixo virou 3K. E aí eu posso somar 6K com 3K para igualar ao 66, ok? De onde a gente vai concluir então que o 9K vai ter que ser igual a 66, e aí o meu K teria que ser 66 dividido por 9. Quando você fosse multiplicar aí o 6, né? Porque aí você está querendo saber quanto que o mais jovem vai receber. Opa, peraí, só um pouquinho que eu fiz conta errada aqui. 2 vezes 4K vai ter que aqui fechou errado, só um pouquinho. 2 vezes 4K vai ter que dar 8K, beleza. Então, ó, aí agora já vai fechar bonitinho, né? Então fica assim, ó, 8K mais 3K, que acaba sendo igual a 66. Daí o nosso 11K fica igual a 66. Com isso, o K passa a ser 66 dividido por 11. E o meu K, então, fica igual a 6. Como esse meu K ficou igual a 6, o A, que era 8 vezes 6, me leva para os mesmos 48. Tá bom? Então, uma coisa compensa a outra. Dessa vez, essa saída que está aqui ficou legal. Na questão anterior, quando a gente foi sair ali com a história de dividir a constante K, foi uma solução que já tinha me dado mais trabalho. Tá vendo? Nessa que está aqui, ó, eu consegui também sair com aquela ideia de fazer o cálculo mais linear, mas aí acaba que aqui eu tive que fazer até mais simplificações do que nesse processo que está aqui. Perfeito? Manjaram aí qual é a moral da história, não é? O negócio é ter saídas. Lembrem-se, conforme eu falei já, né? Matemática é uma ciência exata, mas ao mesmo tempo é a ciência da criatividade, né? Em quantas situações aí a gente não está explorando o lado criativo, mesmo que através dos cálculos numéricos. Tenham as manhas, habilidades, conheçam saídas diferentes, tá bom? Que aí na hora da prova, a gente vai fazendo aqui, né? A gente vai treinando as questões, a gente vai dando uma olhada, a gente vai assim, ah, pô, essa saída que tá aqui eu tô achando que, apesar de ser boa para alguns casos, aqui agora acho que não vai ficar legal não. Acumulem ideias, porque é um dos segredos, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, um forte abraço, fui!